Acho que foi. Ai, difícil arrumar essa câmera. Tá, acho que assim tá bom, né? Tá cortando minha cabeça. Espero que não. Ah, inclusive isso aqui, ó, não repara não, tá? Inclusive fica como uma dica. Quando você vê que uma espinha ou um cravo tá difícil de sair, não fica apertando, senão vira isso aqui. Pra você, o finalzinho de um domingo, domingo aleatório, também é motivo de estresse ou sobrecarga emocional? Recentemente, uma matéria da CNN, que é do ano passado, inclusive, apareceu para mim num dia muito sugestivo, que era o próprio domingo, e a matéria abordava exatamente um termo informal que foi criado para falar sobre esse fenômeno que acontece justamente com esse dia. E a matéria trazia esse termo como uma síndrome do domingo à noite. E tratava exatamente sobre esse mix de sensações ruins, ansiedade, medo, estresse, raiva, solidão, que surgem em máxima potência justamente nesse dia. E justamente nesse período do dia, que é ali o entardecer para a noite do domingo. E todo esse peso está associado, de acordo com a própria matéria, a um motivo específico, que é uma rotina exaustiva. Então bora falar um pouco sobre isso. Ao ponto de se tornar uma matéria jornalística, isso prova que esse fenômeno, essa síndrome, não é algo exclusivo. Acontece com muita gente. Saber que a semana logo vai se reiniciar já é um motivo de desespero, já é um motivo de ansiedade para muita gente que acaba vivendo de um certo padrão que inclui a ideia de que a felicidade, a vida, mora somente na sexta-feira. A vida começa na sexta e dura até o domingo à tarde. Porque no anoitecer isso acontece. Vem esse mix de sensações. Esse assunto se tornou até clichê, mas eu acredito que nunca perdeu sua potência. E acho que nunca vai perder sua relevância. É assustador, na verdade, a gente pensar que uma onda de negatividade pode assumir o controle da nossa mente, justamente pela ideia de que em um dia específico marca o fim daquele período de descanso e que logo a semana vai se reiniciar e você vai seguir numa rotina cansativa, onde o seu próprio corpo já demonstra uma insatisfação enorme com isso e que anseia por mudança. Uma rotina que geralmente nem foi escolhida pela gente, só foi sendo criada, moldada de acordo com as necessidades e as obrigações que surgem ao longo do tempo. E é importante a gente saber disso. E enquanto eu li essa matéria, eu só conseguia pensar naquele poema A Gente Se Acostuma, que eu não me recordo de quem é o autor original. Na verdade, eu me lembro de uma pessoa que leu, que me marcou muito, que foi a Lorelai Fox. Ela que me apresentou esse poema, foi a partir disso que eu conheci o canal dela, inclusive. Nesse momento, tudo que a gente pensa é... putz, vai começar de novo. A matéria também cita que rotinas intensas, sem períodos de descanso, com acúmulo de tarefas e ambientes de alta pressão, podem acarretar nesse surgimento dessa tal síndrome, desse fenômeno que acontece com muita gente. E quando eu li exatamente essa parte, sem períodos de descanso, comecei a refletir um pouquinho sobre isso. Porque quando a gente pensa em descanso, o que é exatamente? E eu trouxe até essa ideia para a minha vida. E isso é uma coisa que acontece comigo também. Geralmente o final de um domingo também representa um momento de insatisfação, um momento de preocupação enorme para mim. Só que, de acordo com a matéria, comecei a perceber que, a minha rotina não é tão intensa, não existe uma
uma atividade laboral muito intensa, onde eu me sinta cansado fisicamente. Não. Eu trabalho como professor em 2 escolas e também como professor particular. E também faço faculdade. Então, o cansaço está muito mais associado à ideia de um cansaço mental. E nessa rotina eu possuo períodos de descanso, por exemplo, agora, no período da tarde. Mas mesmo assim, mesmo com esses períodos de descanso, dentro de uma rotina que não é tão intensa, essa tal síndrome ainda me afeta. E muito. Então, se eu tenho esses períodos de descanso, por que mesmo assim eu não me sinto descansado? Porque mesmo assim eu me sinto constantemente em busca de um momento de alívio e de relaxar, um momento de relaxamento. A gente vive na era da produtividade, onde até momentos de descanso têm que ser proveitosos. E para mim, essa ideia já se contrapõe completamente ao significado da própria palavra descanso. Mas pensa aí, quando você tem um tempo livre, seja na semana, como eu tenho, ou no final de semana, no sábado, no domingo, às vezes só no domingo, como você descansa? Para você, o que é esse descanso? É dormir? É assistir alguma coisa? O que seria esse descanso? O que você faz para se sentir realmente descansado? E na atividade que te vem à mente, você considera essa atividade como um descanso ou mais como uma distração? Você descansa ou você se distrai? Porque, por exemplo, quando você abre o Instagram, o TikTok, qualquer rede social e passa 2 horas vendo e consumindo conteúdos aleatórios infinitamente, isso é relaxante? Isso te faz sentir descansado? Te faz sentir relaxado? Eu dei justamente esse exemplo porque hoje em dia o ato de descansar está muito atrelado à ideia de consumo desses conteúdos aleatórios. Principalmente em 2 redes sociais, eu diria, que é o Instagram e o TikTok. Onde a gente segue numa plataforma que possui uma lógica que faz total sentido e explica o porquê de ser tão viciante. O porquê da gente atrelar momentos de ócio, que deveriam ser de descanso, a essa atividade automática de consumir, consumir, consumir. E pensa aí, quando a gente está mexendo no celular, vendo vídeos aleatórios, a gente segue fazendo esse movimento, né? Para passar e ver um novo vídeo, na esperança de vir algo que nos alegre, que nos faça dar uma risada, que nos distraia. E se a gente for associar exatamente esse gesto, é como se fosse uma máquina de caça-níquel. A gente puxa uma alavanca na esperança de vir uma combinação que nos faça ganhar dinheiro, que nos deixe feliz, que nos deixe alegre. O sentido é exatamente o mesmo. A gente aposta um sorriso e continua procurando um conteúdo que vai valer esse sorriso, que vai valer esse momento de distração. Mas queria até deixar claro que a intenção desse vídeo não é atacar os redes sociais e nem falar que a gente deveria excluir todas as redes e não usar. Não, até porque isso é impossível. Hoje em dia a gente já vive num mundo globalizado. E mesmo que você decida excluir ou nem ter uma conta nas redes sociais, de alguma forma e rápida, você ainda vai ter acesso a esses conteúdos. Por mais que a gente consiga literalmente apagar essas redes, a gente não consegue sair da internet, como era antigamente, por exemplo, ali nos anos 2000 até 2010, onde a gente, até antes também, né? Onde você acessava a internet e podia sair. E esse acessar a internet era o quê? Era ir para o computador para conseguir conversar com o pessoal, conseguir curtir, mas depois você conseguia sair disso, sair desse mundo virtual. E hoje em dia já não é mais possível. Já que estamos
conectados o tempo todo, vale a pena a gente tentar transformar esse ato automático de consumir esses conteúdos em uma atitude lúcida e refletir se, no momento de descanso em que você pega o celular e começa a consumir esses vídeos, refletir se isso realmente é relaxante, se isso é bom para você, se é o que você gostaria de fazer nesse pouco tempo de descanso que você tem na rotina. E se mesmo assim você sentir que consumir vídeos no Instagram, no TikTok por 2 horas, 3 horas, no período que você tem para ser esse período de descanso, se você sentir que essas atividades não geram um peso nos seus ombros ou um peso mental, que você se sinta mal depois, então não tem por que você cancelar isso. Não tem por que você parar. Porque é importante também a gente entender que o momento de descanso, ele não tem que ser comparado com certas atividades que são destinadas a te tranquilizar de certa forma. Por exemplo, no momento de descanso você deveria ler, você deveria sair. Às vezes você não gosta de fazer essas atividades. Às vezes você encontra prazer literalmente consumindo vídeos aleatórios. E tá tudo bem. Até porque o momento de descanso tem que ser um momento prazeroso para você, independente do que seja. Até porque, falando por mim também, eu me incluo nessa, muitas vezes a gente só quer se distrair rapidamente. Então, a gente só pega ali o celular e vai consumir esses vídeos. Mas um hábito, ele só pode ser considerado nocivo quando um sentimento de culpa ou arrependimento está atrelado a isso, enquanto você faz essa atividade ou também depois disso. Se isso acontece, se você sente essa culpa, esse arrependimento, esse peso, isso mostra que talvez esse hábito específico não seja tão bom para você. Então a gente poderia trabalhar nisso. Mas trabalhar de que forma? Talvez diminuindo o consumo, se for no caso de vídeos, né? Diminuir um pouco o consumo, substituir talvez por outra atividade que aí sim você tem vontade de fazer, que você sente que vai ser prazeroso. Até porque é importante a gente explorar. A partir do momento que a gente se questiona sobre o que nos dá prazer, esse é o momento da gente explorar diferentes atividades. Leitura, pintura, sair para correr, malhar, conversar, jogar algum jogo. As possibilidades são múltiplas. E o bom é que, no momento de descanso, seja ele qual for, você pode sim tentar incluir alguma dessas atividades. Algo que faça sentido para você. E é claro que existem muitíssimos privilégios quando a gente fala sobre isso. Porque, para a maioria de nós, trabalhadores comuns, o momento de descanso é destinado a um dia específico, literalmente um dia específico, para quem trabalha numa escala 6x1, por exemplo. A gente acaba caindo nesse ato automático porque não temos tempo para refletir sobre o que nos dá prazer. Porque a vida se destina a trabalhar, chegar em casa e dormir. Então o descanso se restringe a 2 ideias principais, que seria consumir esses vídeos por horas ou dormir. E quando a gente entende que para ter um simples momento de descanso já é considerado como um privilégio, para mim isso já é o máximo de desumanização. E é algo que não deveria ser levado como algo comum. E eu gostaria de terminar esse vídeo declarando meu apoio à luta pela vida, especificamente ao movimento VAT, Vida Além do Trabalho, fundado pelo atual vereador Rick Azevedo e que está crescendo cada vez mais nas redes sociais e também fora delas. Não adianta nada dar dicas de como ter uma rotina saudável, como tornar o seu momento de descanso mais prazeroso, quando a gente sabe que, para a maioria, esse momento é escasso ou até inexistente. A maioria da população hoje vive em situação de exploração no meio de trabalho. Com uma própria escala 6x1,
com rotinas exaustivas, nem tão intensas, mas exaustivas, sem oportunidade para viver. O sistema corrói e a exaustão vai permanecer enquanto não houver mudança.